Então vamos lá, sejam bem-vindos. Meu nome é Eduardo Roberto, eu sou especialista em produtividade e vamos fazer uma análise aqui dos números da pandemia, do assunto aí que mais tem sacudido as nossas vidas nos últimos dias. A ideia é mostrar alguma coisa dos números, como que é um modelo, um exemplo de um modelo de cálculo, de como se faz como se chega a esses números, os efeitos, e talvez dar aqui algumas sugestões, né? Ver quais são os próximos passos, quando devemos sair efetivamente desse processo, dessa pandemia, e o que podemos fazer, né? O que devemos fazer, quais são as minhas sugestões, quais são os meus comentários em relação a tudo que vem acontecendo. Eu sei que é um volume gigantesco de informações que nós temos atualmente, essa é mais uma forma de informar, mas eu acho que a melhor maneira, né, onde você vê melhores resultados no que diz respeito ao tratamento da pandemia, está ligado basicamente à educação, está ligado à capacidade da população em responder a adversidades, né? Se você vê hoje a Coreia do Sul, que era o epicentro logo após a China, hoje não apresenta praticamente casos, já está normalizado e não fez um gigantesco sistema de dosagens, porém já sofreu outras pandemias e por isso acaba tendo essa facilidade, vamos dizer assim, de combater, né? A população já está calejada em como trabalhar com esse tipo de situação. Ok? Então vamos lá, fiz alguns slides aqui para nós, vamos dar uma olhadinha nos slides, né? Eu vou apresentar uma modelagem matemática. O objetivo aqui nessa modelagem não é entrar a fundo em como o cálculo é feito, isso eu vou fazer um vídeo específico só sobre o cálculo para quem tiver interesse, mas é entender, comparar duas situações, simular duas situações para a gente poder avaliar efetivamente o que o distanciamento social tão proposto pode trazer de benefícios para a comunidade. Legal? Muito bem. O modelo ele divide a população em três grupos: os suscetíveis, os infectados e os recuperados. E ele sempre parte dessas algumas premissas que a gente vai tratar. Esse é um dos modelos, claro, existem N modelos matemáticos, mas esse é um dos mais simples para que a gente possa entender e ver na prática como isso pode efetivamente nos ajudar. Legal? Então, os suscetíveis, existe uma taxa de interação e uma taxa de contágio entre os suscetíveis e infectados. Os infectados, então, o suscetível se torna infectado e o infectado ele pode se tornar recuperado ou pode morrer, né? Então eles podem recuperar ou morrer, e a gente parte também de algumas premissas. A primeira premissa é que a população não cresce. Então vamos partir de uma hipótese, né, que a população se mantém igual para que o nosso cálculo possa ficar sem muitas muitas variáveis, né? Outra premissa que a gente assume é que os recuperados, a porcentagem de recuperados seja fixo, ou seja, que a percentual de pessoas que se recuperem, né, que é um percentual fixo, e que as interações também, né, os contágios sejam fixos, e que não existe reincidência, ou seja, vamos por uma definição que na maioria das viroses, uma vez que você adquiriu o vírus, você se torna imune a ele e não passa a não ser reincidente, apesar que existem relatos, alguns relatos já de pessoas que tiveram reincidência do Covid, mas não vamos entrar nesse mérito agora, ok? Muito bem, então vamos simular por um período de 400 dias para que a gente possa ver o que acontece. Então vamos aqui, vou mostrar a planilhinha. Então essa planilha, eu fiz dois modelos aqui, né? No primeiro eu tenho o modelo 1 e o modelo 2, onde a gente tem o cálculo, e eu fui a partir de uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. Então, partindo de uma população de 100 mil pessoas, nós vamos, no momento zero, vamos supor que recebemos uma pessoa infectada. Então aqui está digitado, aqui tem de 100 mil pessoas, um infectado e 99.999 sem infecção. Aí nós temos recuperados zeros e falecidos zero. No momento zero não tem ninguém, nem recuperação, nem falecido, temos um infectado, ok? Os contágios, e aí como é que nós vamos calcular? Então existem quais são os parâmetros, né, da epidemiologia aqui. Nós temos uma duração média de 14 dias, a interação de 2,5, ou seja, cada pessoa interage em média
com 2 pessoas e meio, então esse é um dado, é uma estatística que nós estamos propondo aqui para esse cálculo, tá? Probabilidade de contágio de 14%, ou seja, qual é a chance, de uma vez que tem a interação, de ocorrer o contágio. Uma taxa de recuperação de 95%, ou seja, 95% das pessoas infectadas se recuperam, ficam boas no final do processo, e 5% vêm a falecer. Ok? Então, e aqui nós fizemos, aqui é feita a conta, nós, por exemplo, para calcular os contágios, a gente pega, se eu der um F2 aqui, ó, nós vamos pegar o número de infectados vezes a taxa de interação vezes o número de susceptíveis, ou seja, quantos suscetíveis tem disponível. Quanto mais suscetíveis estiver disponível, maior a chance de contaminação, né? Dividido pela soma total da população e vezes a probabilidade de contágio, ok? Então essa conta aqui vai dando a quantidade de contágios, os recuperados. Na verdade o número de infectados vezes a taxa de recuperação, né? E dividido pelos dias médio de duração, ou seja, porque cada dia, né, nos 14 dias vão ter um percentual de pessoas se recuperando, então temos que dividir pelos 14 dias. E a mesma coisa acontece com os falecidos, é a taxa de mortalidade dividido pela duração média, que é o tempo médio que dura, e a pessoa pode se recuperar ou vir a falecer. Ok? Quando a gente faz esse modelo, veja, esse é o gráfico, que é o gráfico, o modelo 1, tá? É o gráfico básico que tem, que a gente vê aí nos canais, onde tem aqui os suscetíveis caindo, né? Um pico de infectados, aqui o amarelinho são os falecidos e o verde são os recuperados ao longo do número de dias. Ok? Então esse é o modelo. Agora, o que acontece? Aí eu fiz um segundo modelo, está aqui do lado, depois eu vou mostrar, é a mesma conta, só que eu mudei o parâmetro. Aqui nós falamos porque a taxa de interação caia de 2,5 pessoas para 1,5, ou seja, eu gero um distanciamento social, eu gero um isolamento. Ok? E a probabilidade de contágio também cai porque eu passo a usar mais álcool gel, eu passo a usar máscaras, todas as ações que a gente vê divulgadas na mídia fortemente, ele faz com que a probabilidade de contágio caia, né? E assim com a taxa de interação. É esse o objetivo, por isso que o governo fala tanto em redução. Para que eu tenha um novo gráfico, e esse é o novo gráfico. E se eu sobrepor os gráficos, vejam que interessante, se eu sobreponho os gráficos, né, dos mesmos períodos, ou seja, dentro da mesma faixa, aqui eu tenho o maior pico em vermelho aqui são os infectados, ele cai drasticamente, né? Assim como os falecidos, e isso é para evitar o que, pessoal? A superlotação do sistema de saúde, o estrangulamento ou o colapso do sistema de saúde. O que acontece é que saúde custa caro e não existe o conceito de termos leitos para todos, não existe um leito para cada um disponível na rede pública ou na rede particular. Acontece que existe um limite. A ideia de você fazer o distanciamento é para gerar o achatamento que tanto é citado. Então, nesse modelo, né, com essa fórmula matemática, que o gráfico é baseado nos dados que nós montamos aqui, nessa simulação, a gente tem essa situação. E aí vamos comparar os dois modelos. Então, veja, quais dados são importantes? Olha, morre-se 10%. E uma coisa importante se a gente falar do modelo 1 e do modelo 2, uma coisa que a gente tem que tomar em consideração é que esse percentual de letalidade ou mortalidade, ele deve mudar a partir do momento que eu não tenha mais vagas disponíveis. Então, o fato de não ter uma superlotação no ambiente hospitalar gera a possibilidade de você reduzir a taxa de mortalidade, porque terão mais equipamentos e a pessoa será tratada. Porque você vai ter uma taxa X se houver o tratamento, e essa taxa ela pode ser multiplicada, ela pode ser exponenciada se você não tiver disponibilidade. Então aqui nós estamos partindo do mesmo conceito, que não houve mudança, que isso independe, que isso não vai mudar, gerar mais ou menos mortalidade. Tá? A taxa ficaria a mesma nesses modelos. Então nós temos o número do dia do pico de número de infectados vai ser no dia 52 no modelo 1, sem nenhum isolamento, sem nenhuma ação, esse é o dia. E ele dobra para mais do que dobra para 115 dias no modelo 2. Então o maior pico é no dia 115.
depois da primeira infectado. Sendo que o número máximo de novos casos num dia é 6.300 e o número máximo no modelo 2 é 2.000, ou seja, é 1/3. Então, mais do que dobra o tempo para chegar no pico máximo e o máximo de casos no mesmo dia, ele cai 3 vezes menos, tá? E o número máximo recuperado num dia é 1.600, né? O falecimento também, máximo, o falecimento cai pela metade, tá? Então isso mostra claramente para nós que é importante fazer o distanciamento e tomar as ações. Porém, nós temos que dar prosseguimento pelo mundo. Tá? Agora vamos analisar alguns outros dados. Esses dados foram levantados aqui do Journal of American Medical Association, é a análise basicamente do caso da China, que foi o precursor, né? A Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro declarou pandemia, porém o processo já vinha aqui desde dezembro, né? Sendo os casos ocorrendo na China. Né? E o que a gente percebe nos dados, avaliando esses dados, o que é mais importante desse gráfico é que, basicamente, e acontece isso no Brasil também, hoje só são testadas pessoas que chegam efetivamente ao hospital como um sintoma. Tá? E que, basicamente, essa pessoa, se ela já está infectada e chega um sintoma, pelos números que vem se calculando mundialmente, já faz 10 dias que essa pessoa se infectou. Na verdade, quando você começa a apresentar o sintoma, esse é um problema da doença, você já está basicamente há 10 dias infectado. Né? Então, você se infectou há 10 dias atrás e recebe. Então, se a gente fizer o gráfico amarelo aqui, ó, o gráfico amarelo é os testes... novos casos naquele dia na China. E o cinza é o que se estima que, na verdade, foram os casos efetivos gerados nesse dia. Por quê? Porque ele, na verdade, ele é o resultado de 10 dias para frente. Né? Então, essas pessoas aqui, só 10 dias para frente é que foram detectadas. E um outro dado é que existem 80% da população não apresenta nenhum sintoma. Então, isso também gera uma dificuldade maior em todo esse método. Porém, então o que acontece aqui? O número que nós vemos hoje de infectados, basicamente, ele é 5 vezes superior ao que está e eu vou mostrar por quê. Né? Por quê? 80% dos infectados, ele parece como se fosse uma gripe ou sem sintomas. Então a pessoa nem busca um hospital e não faz o teste. Só que ela continua disseminando sim o vírus. 15% necessita de hospitalização e 5% eles têm um estado mais crítico e eventualmente podem vir até a falecer e precisam de respirador e tudo mais. Tá? Então nós temos a linha do tempo aqui. No tempo zero existe o contágio, 10 dias depois do contágio vai aparecer os primeiros sintomas e depois de 20 dias verá a recuperação no caso. E quando está no começo da curva nós temos 5 dias se dobra o número de casos. Isso é o que a gente vem notando pelos números avaliados pelo mundo todo. Tá? Eu tenho fiz um Power BI, que é um sistema de Business Intelligence, que eu conecto com o Ministério da Saúde e com a Organização Mundial da Saúde, onde a gente tem os dados do mundo, do Brasil e para cada país. O que nós temos hoje, né, o dado de hoje, depois de praticamente um pouco mais de 50 dias do primeiro caso aqui no Brasil, nós temos hoje 3.300 mortos, sendo 50.000 infectados. Ontem passamos a barreira dos 50.000 infectados detectados, porque, na verdade, o que eu entendo é que hoje nós temos 150.000, ou seja, nós temos 250.000, nós temos 5 vezes mais. Por quê? Porque só 20% são hospitalizados. E hoje nós só testamos as pessoas que são hospitalizadas. Nós temos 80% da população que está disseminando, porém não apresenta sintoma. Não é criar pânico, mas é só mostrar que, na verdade, o número ele gera esse erro e essa letalidade de 5% ela não é 100% verdadeira, porque 6% no caso está dando, porque você só está medindo as pessoas que estão hospitalizadas. Os contagiados que não são assintomáticos ou têm um leve sintoma, não está nessa conta, o que reduziria aí para 1% basicamente a letalidade da Covid-19, tá?
Nós temos, né, segundo essa mesma conta, nós temos a Inglaterra, a França, a Itália como países preocupantes em termos de letalidade, muito grande. Agora, o mais importante, nós temos aqui nessa análise que eu faço aqui de deixa eu ver, evolução aqui, olha. A evolução que eu estou contando, o número de casos 7 dias atrás e 14 dias atrás, 1 semana e 7 dias. Quando a gente vê alguns estados como São Paulo, apesar do grande volume de casos no estado inteiro, há 7 dias atrás, nós só crescemos 50%. Ou seja, lembra que eu falei que cada 5 dias, quando você está no começo da curva, ele dobra? Então isso demonstra que nós não temos efetivamente, a curva não está crescendo como esperado. Isso é resultado da grande divulgação, do distanciamento, em que pese que não estamos fazendo distanciamento de 70%, isso gera, sim, uma economia. E vem outros estados com maior dificuldade. Você vê Pará com 160, Maranhão com 180, Rio de Janeiro 64, Pernambuco quase 150, então esses estados se preocupam mais. Daí, talvez a gente venha, quando a gente olha os casos, ó, se eu vou por aqui São Paulo, só por caso, São Paulo. Vamos clicar aqui em São Paulo, né? Que é o estado que tem maior quantidade de casos hoje no Brasil. Você vê que os casos, em média, o gráfico dia a dia de novos casos vem caindo, né? Tem estados que não estão caindo. Você pega Amazonas, tem até subido. Vamos ver Pernambuco, é um que preocupa também, tem um volume interessante. Ceará, né? São os estados que estão maior. Vamos ver Rio de Janeiro como é que está. São os estados que mais preocupam, ainda estão numa situação um pouco diferente de São Paulo. Daí, o que o Ministério tem comentado de começar daqui a 15 dias ter alguma abertura no processo de distanciamento, né? E qual que é, então vamos lá, qual que é o objetivo, quais são as medidas que podemos tomar para minimizar o impacto, né? O distanciamento social, ele é importante. Nós vimos no gráfico que ele cai muito a quantidade máxima de casos dia a dia. O distanciamento ele é importante. Porém, a economia tem que retomar e a tendência é que daqui a uns 15 dias, para a segunda quinzena de março, a gente comece a ter aí gradativamente a liberação das atividades econômicas. Tá? Mas é importante ter o distanciamento social, higienização das mãos e tocar o rosto com cuidado, redobrado e principalmente com os grupos de risco. Uma coisa importante que o governo tem que fazer é teste massivo na população, aumentar a quantidade de teste. Uma boa notícia, essa semana foi informado que a OMS está mandando 10 milhões de testes para o Brasil. Isso é muito importante. Por quê? Testar e isolar. Porque a partir do momento que você tem a pessoa testada, você tem que ter um protocolo de isolamento. Como que você isola a pessoa dentro de casa, com toalha de rosto, sabonete, coisas que não estão muito bem divulgadas. Quer dizer, o que é esse isolamento? Porque se você estiver morando com uma pessoa que está infectada pelo Covid, a tendência é que você pegue se você não tomar os cuidados, porque é muito difícil, né, você ter esse processo e não ter esse contágio. Legal? Então, isolamento, informações de como isolar, isso é importante que o governo invista muito o que é o isolamento. A partir do momento que ele comece a testar as pessoas, mesmo as que não estejam sendo hospitalizadas, mas que que sejam portadores do vírus e que estejam difundindo o vírus por aí, é importante dar dicas de como é que eu devo fazer esse isolamento, para que possa minimizar o impacto, tá? Vigilância sobre isso e acesso ao sistema de saúde, que é um outro problema sério, né? Nem todo mundo tem acesso ao sistema de saúde e isso gera uma dificuldade, tá? Quais são os próximos passos e quanto tempo vai durar? A curva de transmissão ela tem que estar controlada. Então é importante a gente começar a ver que em alguns estados, em alguns municípios, a situação já está um pouco mais sob controle. O sistema de saúde tem que estar apto a testar e isolar, né? Ter um protocolo de como faz esse isolamento. Tem que divulgar mais como faz esse isolamento. Tá? Teste para a liberação dos trabalhadores, eu acho que é algo que deve acontecer. Né? Gestão de casos importados, controlar as entradas alfandegárias, aeroportos, e educação e engajamento da população. Importante, pessoal, nada mais será como era antes. Então é importante a gente ter isso em mente, entender que o mundo está mudando
que essa pandemia vai gerar o antes do coronavírus e depois do coronavírus, e que a gente tem que se adaptar a isso muito rapidamente. No meu ponto de vista, eu acho que é acertado a partir da segunda quinzena de maio se mantido esses números, principalmente em São Paulo, que é onde eu estou, né? É que a gente comece a paulatinamente retornar as atividades, liberar as atividades sob controle, né? É importante que a gente tenha responsabilidade e que eduque e treine nossos colaboradores, tá? O retorno deverá ser gradual e controlado, focando nas atividades onde gera menor risco de interação. Tá? Quanto maior o risco de aglomeração, mais tempo durará o distanciamento. Então, se a sua atividade tem essa característica, o risco de quanto durar esse processo, quanto não tiver uma cura, uma vacina ou um tratamento mais efetivo, realmente comprovado, a tendência é que isso tarde um pouco mais, tá? E uma das piores coisas que pode acontecer, que a gente tem que evitar a todo custo, é ter uma segunda onda. Se isso voltar a acontecer, o impacto para a economia vai ser devastador. Então, algo que não pode acontecer de forma alguma. Daí a importância de cada um de nós, de você que está vendo esse vídeo, de você que tem colaborador, ou que trabalha, ou que desenvolve uma atividade, ter responsabilidade e não difundir o vírus, ou seja, de não disseminar o vírus de forma... Outras decisões importantes, tá? Reavalie os processos da sua empresa, as atividades, processos produtivos e relação com as pessoas. Por exemplo, banheiros, cantinas, restaurantes, processo de produção. O que eu posso evitar para reduzir a interação e diminuir o risco de contágio, tá? As empresas precisam entrar na era digital. Nada de gambiarra, pessoal. Não é aquele digital de panfletagem no Facebook e no Instagram. É efetivamente ter uma plataforma digital, porque nós estamos vendo que as empresas que têm o conceito digital, com certeza sofrerão menos com impactos de eventuais crises como essa ou como outras, tá? Então, e não existe setor ou tamanho de empresa que não tenha como ir para o digital. Tudo dá para fazer digital, tudo dá para você melhorar. Nada é tão bom que não possa ser melhor e nada é tão ruim que não possa ser pior. Então, sempre tem formas. Temos que sair fora da caixinha. Tá? O comércio online passa a ser o canal principal. Então, é importante que você comece a mudar o processo da sua empresa para que o digital se sobressaia. Uma frase legal que eu vi esses dias, que eu achei bem legal, é a seguinte: quando a lagarta se transforma em borboleta, ela sofre uma alteração anatômica, forma e estrutura. Ela não se torna mais uma lagarta fitness ou uma lagarta mais ágil. A mudança é total. E é assim que você tem que repensar o seu negócio. Repense os seus processos, repense a sua empresa daqui para frente, para que paulatinamente você consiga evoluir de lagarta para borboleta e ter muito sucesso no negócio. Ok? Assine nosso canal, né? Se você não é assinante, assine aqui nosso canal. Espero, esse vídeo não tem o objetivo de criar nenhum pânico, mas de mostrar que existem sim alternativas para a pandemia, que é importante que o governo faça a parte dele, que nós façamos a nossa parte, que a gente esteja unidos e o mundo não será mais como era antigamente. Tá? Vou fazer depois um vídeo mostrando aquele cálculo com mais detalhado de como faz aquela planilha do cálculo. Assine o canal aqui que você vai receber a notificação quando o vídeo for ao ar. E vou estar publicando outros vídeos com outras dicas. Dicas na parte financeira, o que eu tenho que fazer, como eu posso ajudar, para tentar ajudar as pessoas, as empresas a terem mais sucesso, a suportarem agora esse momento difícil da pandemia e ter mais sucesso daqui para frente. Ok? Espero que tenham gostado, assine o canal, um forte abraço e até mais.